Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Então, pastor Igor está preparado aí? Hoje é aniversário do pastor Igor, amém? Eu disse para ele que ele teria a honra, o meu presente para ele seria ele pregar no nosso culto. Então, vamos receber, pastor Igor, seja bem-vindo nessa noite, que Deus te abençoe. Para todos vocês, eu estou muito honrado e muito feliz em participar de mais uma celebração de aniversário dessa igreja tão abençoada e abençoadora. De maneira especial, eu quero trazer um abraço e dar uma palavra de gratidão aos pastores Márcio e Marisângela pelo convite. Muito obrigado vocês, pastores, e fico muito feliz pelo que Deus tem feito na vida de vocês, na vida dessa comunidade. Vocês sabem que vocês moram no nosso coração. Eu, Vivian e Laurinha, temos vocês como pessoas da nossa família, e é muito bom, mesmo à distância, poder estabelecer esse contato. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu gostaria mesmo de estar aí, com vocês. Porque por mais que eu seja grato a Deus pelos recursos que Ele nos concede e que permitem que a gente estabeleça contato com pessoas que estão distantes, que a gente continue pregando o Evangelho, mesmo quando acontecem situações como a que está acontecendo, não dá para negar que isso não consegue substituir de maneira satisfatória a presença dos nossos irmãos, a presença da nossa família, a presença dos nossos amigos. E tem sido muito difícil, irmãos, enfrentar toda essa restrição que o contexto atual impôs sobre nós. No meu caso, por exemplo, eu passei mais de 90 dias sem me encontrar pessoalmente com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com meus sobrinhos e com as minhas sobrinhas. E não foi fácil. Nós nos falávamos constantemente, fazíamos videoconferência, juntávamos todo mundo numa sala de bate-papo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até o culto acaba sendo uma bênção, porque a presença de Deus continua se manifestando, mas não é a mesma coisa. Você está sentado a 1,5 metro de distância do seu irmão, sem poder dar um abraço, sem poder pegar na mão dele para orar por ele. E eu queria estar aí com vocês. Eu queria que acontecesse hoje o que aconteceu na última oportunidade em que eu estive. Eu queria que quando essa mensagem terminasse, eu descesse daqui do púlpito e me encontrasse com vocês para dar e receber abraços. Mas quando essa mensagem terminar, nós vamos desmontar o equipamento aqui e eu vou para casa junto com o Fabrício, que é o rapaz da multimídia que nos ajuda. Cada um vai para a sua casa e a gente vai só se falar. No máximo a gente vai tocar o cotovelo um do outro e pronto. Eu gostaria que quando terminasse essa mensagem, além dos abraços, eu pudesse sentar com alguns de vocês para conversar, para conhecer a história de cada um, como aconteceu da última vez. Mas o que vai acontecer é que quando eu terminar essa mensagem, eu vou desligar o aparelho e a nossa conexão vai encerrar. Eu gostaria muito que quando terminasse essa mensagem, o pastor Márcio me levasse para jantar naquele restaurante japonês que ele me levou lá no shopping, que foi simplesmente a melhor comida japonesa que eu já comi na vida. Mas quando terminar aqui, eu vou para casa comer, sei lá, pão com manteiga, cuscuz com ovo, alguma coisa dessa aí. E dar glória a Deus por isso, viu? Mas tem coisas que nós não podemos fazer de acordo com a nossa vontade, não é mesmo? Existem situações que estão além das nossas possibilidades de resolução, de mudança, de escolha. E essa é uma situação assim. Essa é uma situação que estabelece restrições, limites e proibições.
que nós, mesmo a contragosto, acabamos obedecendo. Menos um de nós. Porque existe um que literalmente furou essa quarentena desde o começo. Existe um que em momento algum de todo esse período se afastou daqueles que ele ama e daqueles com quem ele se relaciona. Existe um que não obedeceu às autoridades desse mundo, porque ele está acima de todas essas autoridades. E eu estou falando do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Cristo cumpriu desde o início dessa pandemia a sua promessa lá em Mateus capítulo 28, verso 20, quando disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele esteve conosco, e Ele está conosco e estará para todo sempre. Mas algumas coisas acabam ficando sem resposta para nós. E uma das situações que para a qual nós muitas vezes não encontramos resposta é a situação como um todo em si. Essa situação desse momento. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, quando nós olhamos para o que está acontecendo no Brasil, para o que está acontecendo no Rio, para o que está acontecendo na Paraíba, muitos de nós perguntamos, por que Deus? Se Deus é soberano, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, e se Deus é todo-poderoso, se Ele pode fazer qualquer coisa, por que é que essas coisas estão acontecendo? E a resposta para isso, sabe qual é? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que Deus continua sendo bom, que a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável, e que nada foge do seu controle. Deixa eu trazer uma ilustração aqui para vocês. Nós temos um texto na palavra de Deus, que é o texto de Deuteronômio 29, que fala que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as não reveladas pertencem apenas ao Senhor. E às vezes nós caímos no erro de tentar compreender Deus de maneira exaustiva. Sabe o que é que significa isso? É quando nós conhecemos algo de uma maneira plena, completa. Conhecer exaustivamente é conhecer tudo que se pode conhecer acerca daquela pessoa ou daquele assunto. E tem muita gente que, para poder acreditar em Deus e obedecer a Deus e honrar a Deus, acaba necessitando conhecer a Deus dessa forma. Essa pessoa nunca vai obedecer, honrar e acreditar em Deus. Porque é impossível para nós conhecermos o Senhor exaustivamente. E a comparação que eu faço, a que eu disse agora há pouco, é a seguinte: é que a nossa relação com Deus é parecida com a relação de uma garrafa como essa aqui, ou de um copo com o mar, com o oceano. Se você tentar colocar todo o oceano dentro dessa garrafa, você não vai conseguir, é óbvio. Por quê? Porque a garrafa é muito menor do que o oceano. Mas se eu pego essa garrafa, levo para o oceano, levo para o mar, e mergulho ela dentro do mar, a garrafa sai plenamente cheia do oceano. O oceano não cabe na garrafa, mas ele preenche a garrafa. A nossa relação com Deus é exatamente essa. É impossível compreendermos tudo aquilo que Deus faz, que Deus é. Mas nós podemos nos encher completamente do conhecimento e da presença de Deus, de modo que seremos satisfeitos nele, mesmo quando não compreendermos tudo. A Bíblia, por exemplo, é um livro que apresenta para nós não conhecimento exaustivo. Lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, por exemplo, ela fala da criação do universo, do mundo, em 2 capítulos. Bastante sucinta. Ela não dá explicações físicas,
biológicas. Ela não faz um compêndio mostrando cada detalhe da criação. Por quê? Porque não interessa. O que era importante para nós conhecermos naquela passagem acerca da criação é que Deus é o Criador e que Ele fez tudo bom. É óbvio que estudos que mostram as evidências de que de fato foi Deus que criou todas as coisas, que existiu uma mente inteligente por trás da criação, são extremamente válidos, são ricos, mas o objetivo da Bíblia não é esse. O objetivo da Bíblia é apresentar aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus e a respeito do nosso relacionamento com Ele. E nesse sentido, o conhecimento da Bíblia é completo. Tudo o que você precisa saber para se relacionar com Deus, da forma como deve se relacionar, a Bíblia apresenta. E eu quero aqui, irmãos, trazer para vocês uma reflexão para esse tempo que nós estamos vivendo, acerca dessa conformidade com a incompreensão. Porque tem muita gente que pergunta por quê, e algumas pessoas começam a especular ou decretar que isso está acontecendo por causa disso, que isso está acontecendo por causa daquilo. Tem gente que diz que Jesus vai voltar esse ano, por isso que a pandemia está dessa forma. E isso é um erro, porque o próprio Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 7, que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si, que ao invés de a gente ficar perguntando quando é que Jesus vai voltar, nós devemos, na verdade, ser testemunhas de Cristo no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e confins da terra, porque esse é o versículo 8 que vem em seguida. Tem muitas pessoas dizendo que isso está acontecendo por conta da impiedade do mundo, é um juízo de Deus sobre o mundo, e é possível que isso aconteça. Tem muitas pessoas que dizem que Deus está fazendo isso para punir o mundo e criar uma oportunidade de evangelização para a igreja. É possível também que isso esteja acontecendo. Eu só acho que a gente não consegue decretar, de fato, por que essas coisas estão acontecendo. Mas mesmo sem conseguir decretar de uma maneira assim fechada, extremamente clara, saiba de uma coisa: um dia a gente vai saber. Um dia nós vamos entender. Quando o tapete da história for totalmente desenrolado, quando chegar a consumação dos séculos, e quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos entender cada ação dele ao longo da história. Inclusive, porque Deus permitiu ou até mesmo decretou que essa pandemia se abatesse sobre o mundo. E para meditar sobre isso de uma maneira breve, direta, eu quero convidar você a ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Texto no qual a palavra do Senhor diz o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Vou ler de novo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nesse texto, ministra aos nossos corações e que sejamos edificados pela tua palavra. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem bem conhecida. Ela relata a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Como alguns de vocês devem conhecer, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, foram os dois líderes da igreja de Antioquia que foram levantados por Deus para dar início, lá em Atos capítulo 13, para dar início a essas viagens missionárias mais intencionais. Até então, nós víamos a palavra de Deus sendo propagada à medida que
os cristãos convertidos se espalhavam pelas regiões. Então, onde eles chegavam, eles pregavam. Mas, a partir do capítulo 13, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma modificação nesse modelo de trabalho. Paulo e Barnabé eram líderes da igreja na cidade de Antioquia, haviam outros líderes ali, e o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e os envia para a viagem, mostrando que tudo que acontece aqui no livro de Atos, na verdade é uma ação direcionada pelo Espírito Santo, e não pela mente de Paulo ou de quem quer que seja. E tem que ser assim na igreja ainda hoje. Quem tem que governar a igreja, quem tem que conduzir a igreja, quem tem que estabelecer as estratégias, os passos, a condução da igreja, é o Espírito Santo de Deus, que usa aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, mas Ele é a força, o poder que faz com que o trabalho da igreja avance. Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, percorreram a região da Ásia Menor, passaram por várias cidades, pregaram o evangelho, gente se converteu, mas eles também foram perseguidos, sofreram, apanharam, e aí eles voltam para Antioquia, e quando chegam na igreja de Antioquia, dão testemunho do que aconteceu, e a igreja fica assim encantada, maravilhada. E eles, depois de um breve tempo ali em Antioquia, eles decidem ir para a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, parece que Deus não estava com a equipe. Talvez se nós estivéssemos participando dessa segunda viagem missionária, a gente ia pensar que alguém da viagem estava em pecado, tinha pecado não confessado, que Deus estava barrando as portas daquela viagem, alguma coisa ruim estava acontecendo. Porque logo de cara, no início da segunda viagem missionária, há uma discussão entre aqueles que eram os dois principais nomes do projeto missionário, Paulo e Barnabé. Na primeira viagem, Barnabé chama um jovem chamado Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, para participar da viagem missionária. Só que Marcos, logo no começo, desiste. Ele começa a viajar e depois desiste, volta atrás e abandona a equipe. Quando nós chegamos aqui, na segunda viagem, Barnabé queria dar uma nova chance para Marcos, mas Paulo é firme em dizer, eu não vou com esse cara. Esse cara abandonou a gente uma vez. Eu não acho justo que a gente leve ele de novo. A gente vai passar pela mesma situação, montar um programa aqui contando com a pessoa que vai nos abandonar no meio do caminho. E aí há uma briga, uma discussão entre Paulo e Barnabé, a ponto deles se separarem. Paulo monta uma outra equipe, Barnabé pega Marcos e vai para outro lugar. E aí a viagem já começa assim, já começa com uma contenda, com uma discussão. Logo depois desse relato, nós vemos que Paulo acrescenta uma pessoa ao projeto missionário chamado Timóteo. Aqui, esse relato está em Atos 16, do verso 1 ao verso 5. Mas quando chega no verso 6, nós vemos mais um problema. Eles estavam tentando fazer um roteiro parecido, o mesmo roteiro que fizeram na primeira viagem, passar pelas igrejas, pelas regiões da Ásia Menor, da Ásia. Só que eles começaram a ser impedidos pelo Espírito Santo. Então, pensa bem, se você estivesse num projeto de missionário, se você estivesse pronto para pregar o Evangelho, para levar a palavra, e no começo desse projeto houvesse uma briga que separasse a equipe, na continuidade desse projeto você visse claramente que o Espírito Santo estava barrando que o projeto fosse para frente da forma como vocês planejaram. Provavelmente a sua e a minha conclusão seria, olha, eu acho que a gente tem que reconhecer que não era para ter feito isso nesse momento, vamos voltar, vamos pensar, vamos orar, ver onde foi que errou, o que é que aconteceu, porque na nossa mente as coisas estariam dando errado. As portas estariam se fechando. O projeto estava fracassando. Mas na verdade o que estava acontecendo é que Deus, através de uma série de situações que no momento eram incompreensíveis e inconvenientes para esses homens do Senhor,
estava redesenhando de uma maneira boa, perfeita e agradável aquilo que ele faria. E meus irmãos, preste atenção no texto. Depois que eles são impedidos mais de uma vez de pregar a palavra na Ásia, o Senhor traz uma visão para o apóstolo Paulo, de um homem da região da Macedônia, da região onde as cidades gregas ficavam. E esse homem diz: passa para a Macedônia e nos ajuda. E então Paulo entendeu, ele relatou isso para os companheiros de viagem, e eles entenderam: olha, o projeto mudou. Deus está nos redirecionando para outro lugar. Então vamos atender a voz do Espírito Santo e vamos para lá. E, queridos, nós, quando lemos essa passagem, na própria passagem, já pegamos a lição, a aplicação desse texto para as nossas vidas. E a aplicação é: não ache que porque as coisas estão saindo de um jeito que você não planejou, que elas estão acontecendo da maneira errada. Porque os planos de Deus são muitas vezes incompreensíveis para nós, mas são infinitamente melhores do que os nossos. Não ache que porque uma pandemia se abateu sobre o mundo, ceifando a vida de milhares, trazendo prejuízos para o mundo inteiro, para as nações. Não ache que por conta de tudo isso que está acontecendo, juntamente com a pandemia, a crise política, o crescimento do liberalismo no nosso país, a mentalidade pós-moderna que considera tudo certo agora, a perseguição ao cristianismo que já se estabelece na nossa nação. Obviamente não ainda como se estabelece em países que são perseguidos de fato, onde os cristãos, são perseguidos de fato, são presos. Mas nós já vemos aqui um processo nesse sentido. Recentemente, houve a comemoração do orgulho gay, através de uma parada virtual e uma movimentação muito grande nas redes sociais, em prol da homossexualidade, do pensamento livre, etc., meu corpo, minhas regras, aquela coisa toda. Eles têm o direito de se manifestar. E que se manifestem de acordo com a cosmovisão deles, com o pensamento deles. Mas o que assusta é que muitas pessoas, entidades até, que se posicionaram contrárias ao homossexualismo, à homossexualidade, foram censuradas, foram canceladas pelas redes sociais. Muitas delas sofreram notificações, tiveram o seu direito de se manifestar cerceado, porque manifestaram uma opinião coerente com aquilo que a Bíblia ensina. Quando nós vemos todas essas coisas somadas, a impressão que nós temos muitas vezes é que o mundo está perdido e que alguém soltou as rédeas desse mundo e que a gente não sabe onde vai parar. Mas nós sabemos onde vamos parar. Nós vamos parar na glória. Nós vamos parar no céu, celebrando a vitória que o Senhor tem para nós. E enquanto esse dia não chega, as rédeas do universo continuam na sua mão. Deus continua no controle. Deus continua fazendo tudo da maneira como lhe agrada. E essa maneira é boa. Mesmo quando nós não compreendemos ou quando nós sofremos por causa disso. Você acha que os mártires do passado, que foram atirados nas arenas romanas, você acha que essas pessoas que perderam a vida por causa do Evangelho, foram esquecidas por Deus? Que Deus não viu aquilo dali? Você acha que Deus não vê o sofrimento ainda hoje de cristãos que vivem em países de regimes totalitários, comunistas, de regimes totalitários, islâmicos, e que são perseguidos, mortos, torturados, impedidos de manifestar a sua fé? Deus vê tudo isso. E de uma maneira que a gente não consegue compreender, Ele está no controle.
mesmo com essas situações acontecendo. E o que nós precisamos é ter fé suficiente para acreditar nessa situação. Porque a ideia de que está tudo bem, nada disso vai nos atingir de maneira nenhuma, isso é uma propaganda enganosa. Porque o cristão também sofre nesse mundo, e Jesus Cristo disse isso: no mundo vocês passarão por aflições. O sofrimento também nos alcança, a frustração também nos alcança. Mas nós precisamos confiar que existe um Deus que usa o Espírito Santo até mesmo para fechar as portas para a pregação, porque tem um plano melhor. Quando nós olhamos para essa passagem, essa aplicação, ela salta aos nossos olhos. Deus está no controle, Deus sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Mas quando nós continuamos a leitura, os nossos olhos brilham por ver o que é que Deus estava planejando e que Paulo não conseguia sondar. Depois que Paulo deixa a Ásia Menor e deixa o plano de visitar as cidades para onde ele já tinha ido, pelo objetivo de ir para a Macedônia, atendendo o chamado de Deus, a primeira cidade aonde ele aporta é a cidade de Filipos. É lá que ele é preso, junto com Silas, é lá onde tem aquela situação deles cantam e as cadeias quebram. E Filipos foi uma cidade que gerou uma igreja. E essa igreja recebeu uma carta. E nós temos essa carta como um texto inspirado na palavra de Deus, a carta aos Filipenses. Mais na frente, Paulo chega a uma outra cidade chamada Tessalônica. E lá também se estabelece uma igreja. E mais na frente, essa igreja também recebe 2 cartas que se tornaram textos inspirados que compõem a palavra de Deus. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois de Tessalonicenses, Paulo vai para Atena. E aqui no capítulo 17, temos esse relato fantástico, extremamente rico, da pregação de Paulo em Atena, de toda a situação que aconteceu ali. Mas depois de Atena, Paulo vai no capítulo 18 para uma cidade chamada Corinto, uma das principais cidades do Império Romano. E ali também se estabelece uma igreja. E essa igreja depois recebe 2 cartas que se tornaram textos inspirados, que compõem a palavra de Deus, 1ª e 2ª Coríntios. Então, Paulo encerra a 2ª viagem missionária, e na 3ª viagem missionária, por conta do roteiro que ele seguiu nessa 2ª, ele vai para a cidade de Éfeso, uma cidade que também originou uma carta que compõe a palavra de Deus. E veja que interessante, lá em Éfeso, Paulo começa a pregar, o Espírito Santo promove um avivamento, de modo que toda a Ásia Menor é impactada pelo Evangelho. O texto diz que a pregação de Paulo em Éfeso foi tão impactante, foi tão produtiva, que todas as pessoas corriam das regiões, das outras cidades da Ásia Menor para ver o que é que estava acontecendo em Éfeso. Agora vamos lembrar o que é que estava no coração do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ele queria ir para a Ásia Menor pregar o Evangelho novamente para fortalecer as igrejas. Mas Deus muda o plano para que a região da Ásia seja atingida num nível de impacto que talvez Paulo não conseguiria atingir se ele tivesse percorrido aquela cidade através de Éfeso. E além disso, Deus faz com que o Evangelho chegue através da vida de Paulo e dos seus companheiros de ministério a outras cidades que geraram igrejas, que deixaram um legado para todos os cristãos de todas as épocas. Então creia que quando Deus estabelece um plano, quando Deus traça um roteiro,
quando Deus demonstra a sua vontade, ela pode parecer incompreensível, ela pode parecer algo que não é bom, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nós devemos sempre nos submetermos a ela, ainda que isso nos frustre. Eu não sei, mais uma vez eu digo, eu não sei, por que é que essa pandemia se abateu sobre nós? Por que é que essa situação se impôs sobre a igreja? E eu não sei quais são os desdobramentos que virão daqui para frente e as dificuldades que nós teremos que enfrentar. Eu só sei de uma coisa: a atitude mais urgente que a igreja precisa tomar nesse momento, em todos os momentos da sua existência, não é verificar o protocolo sanitário para saber se está tudo ok no sentido da purificação, começar a investir mais nas redes sociais, porque agora nós temos um templo físico e um templo virtual, criar novas estratégias para poder alcançar as pessoas que estão abaladas pelo Covid-19. Não é isso. Tudo isso pode compor a estratégia, mas a principal necessidade da igreja nesse momento é orar a Deus e perguntar: Senhor, para onde é que a gente vai? O que é que a gente tem que fazer? No próximo ano, nos próximos anos, durante a nossa existência, qual é a direção que o Teu Espírito Santo nos dá? Se o Senhor quiser fechar as portas dos planos que nós já fizemos, fecha, Senhor. Mas nós te pedimos, nos dá a visão que nós precisamos ter, como os Teus filhos tiveram, para irmos aonde precisamos ir, para seguirmos de acordo com o Teu roteiro, porque assim nós seremos vitoriosos, nós seremos frutíferos, nós seremos eficazes e nós veremos o fruto do Teu trabalho, Senhor, na glória. E é isso que eu desejo para vocês, comunidade evangélica da Zona Norte. E é isso que eu desejo para mim e para essa igreja. É isso que eu desejo para a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Que possamos estar atentos ao que o Espírito Santo está dizendo nesse tempo. Que possamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja nesse momento de luta, de dor, mas também de oportunidade para ouvir a voz do Senhor. Muitas portas foram fechadas, inclusive a dos templos. Mas Deus continua desenhando o seu roteiro no papel da história. Que possamos seguir essa linha, em nome de Jesus.